A nova lei nacional de adoção entra em vigor em 15 dias e entre as medidas está a diminuição do tempo de crianças e adolescentes nos abrigos. Bom, a promessa é de agilizar o processo para adotar, mas ainda existem limitações. A lei sancionada pelo presidente Lula no começo de setembro não considera, por exemplo, casais sem a chamada união legal, reconhecida como pais em potencial. E não estabelece também regras para a adoção por homossexuais. Nem o governo, nem o juizado de menores sabem dizer quantas crianças e adolescentes existem nos abrigos do país. O Ministério de Desenvolvimento Social estima que sejam 80 mil meninos e meninas. Desses, apenas 3 mil podem ser adotados. A maioria dos que são abandonados tem família, o que tira o direito de ganhar novos pais, mesmo havendo 23 mil candidatos esperando na fila para adotar. São menores que passam a maior parte da infância e da adolescência nas instituições, sem a possibilidade de uma vida melhor. Saem quando completam 18 anos, para onde nunca se sabe. A nova lei da adoção quer mudar essa realidade, dar uma solução mais rápida para o destino das crianças que chegam nos lares comunitários ainda pequenas. Juízes das varas da infância e da juventude passam a ser os responsáveis por esses menores. A cada 6 meses, devem justificar nos processos porque não foram encaminhadas de volta ao lugar de origem e nem adotadas. O prazo máximo para morar nos abrigos é de 2 anos. Essas crianças vão fazer parte de um cadastro, assim como as pessoas e casais habilitados para adoção. Aumenta o número de pessoas aptas a ficar com uma criança, mas aceita somente casais com união legal reconhecida. Apesar do grande número de homossexuais que desejam adotar uma criança, não existe na nova lei uma cláusula que estabelece a adoção de menores por gays. Um empresário que vive a união estável com outro homem queria adotar uma menina de 4 anos que vive num lar para portadoras de HIV. Teve o pedido negado. Um parecer da 2ª Vara da Infância, da Juventude e Adoção determinou que o empresário só poderia adotar uma criança com mais de 12 anos para que ela possa escolher se aceita ter como pai adotivo um homossexual. E as melhorias e os pontos polêmicos da nova lei de adoção são o nosso assunto em debate de hoje. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conversa com o promotor de justiça Sávio Bittencourt. Em São Paulo, conversamos com Luciano Araújo. Ele é coordenador da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares do Estado. No estúdio de Porto Alegre, falamos com a professora universitária Tatiana Bolívar, há 3 anos na fila de espera para adoção. Em Curitiba, participa do nosso debate o juiz de Infância e Juventude, Fábio Ribeiro Brandão. De Paris, nossa correspondente da Globo News, Joana Calmon, fala sobre o processo de adoção na França. E em Los Angeles, Tanira Lebedev dá um panorama sobre a questão da adoção nos Estados Unidos. Bom, e para falar sobre essas questões legais, do processo de adoção, está aqui então no nosso estúdio o promotor de justiça Sávio Bittencourt, como a Raquel já anunciou. Muito bom dia, promotor. Bom dia. Obrigado. Como é que o Ministério Público age diante dessa burocracia? A gente tem essa lei que tenta agilizar, mas ela ainda não foi implantada na prática, né? Como é que no dia a dia o Ministério Público tenta agilizar essa burocracia, principalmente em referente ao casal, por exemplo, que não tem esse reconhecimento legal de união, aos homossexuais? Primeiro é dizer que o Ministério Público tem uma participação grande na solução, como teve também a sua atuação, a participação no problema social criado, que é a grande quantidade de crianças abrigadas. São crianças que não põem fogo em colchão, não fazem rebeliões, estão nos abrigos, varridas para debaixo do tapete da sociedade. Eu reparei na reportagem muito bem feita que o rosto da criança não aparece. É exatamente assim para a sociedade também. O rosto dessa criança abrigada não aparece. Em função disso, era necessária a criação dessa lei. E essa lei veio a fixar no juiz a responsabilidade pelo cuidado com a criança abrigada. Porque esse cuidado antes era tido pelo Conselho Tutelar, pelo juiz, pelo Ministério Público, pelas equipes dos municípios, uma gama grande de atores, e acabava não tendo cuidado algum, muitas delas, sem nenhum processo ou procedimento. Isso apurado por pesquisas sérias. Então, portanto, era necessário que se mudasse, que tivesse alguém que fosse efetivamente responsável. Se escolheu a figura do juiz, reformando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente com essa nova lei de adoção. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, em relação aos homossexuais, a adoção por homossexual no Brasil, por homoafetivo, não está proibida.
A dúvida é se é possível a adoção pelo casal homoafetivo, porque o reconhecimento da união estável se faz apenas para homem e mulher, de forma geral. Só fazer uma pergunta em relação até o exemplo que a gente teve na reportagem, do caso lá de Curitiba, por exemplo, que a adoção ela foi autorizada, mas que teria que ser uma criança acima de 12 anos. Na avaliação da justiça, ela teria condições de avaliar se queria ter pais homossexuais ou não. Eu respeito profundamente as decisões da justiça e dos outros colegas, etc., mas o que eu vejo é que não se pode ter com o homoafetivo condições especiais para adotabilidade, sob pena de nós estarmos consagrando o preconceito. Então, portanto, o que importa é o interesse da criança. Se a criança está num abrigo, não tem afeto e vai ter uma pessoa que a ame, independentemente da sua orientação sexual, se essa pessoa for avaliada como heterossexual também avaliado, tiver condições de adotar, eu acredito que a adoção deve ser deferida, sem embargo do interesse dessa pessoa querer uma criança mais nova. Então, portanto, a dúvida é para o casal homoafetivo que tem encontrado dificuldade, embora já haja precedentes de casais homoafetivos que tenham sucesso na adoção em conjunto. E pensando bem, só para provocar a discussão, o que é melhor para a criança? Ter um casal onde os dois são responsáveis por ela, onde há afetividade dessas pessoas e as duas assumem a sua paternidade ou a sua maternidade, ou ter uma pessoa adotando, que é o homossexual solteiro, e o outro ter toda essa afetividade sem nenhum vínculo de família, sem nenhum vínculo de responsabilidade. Então, do ponto de vista da criança, era necessário que se avançasse e se permitisse essa adoção para o casal. Ok, a gente vai então até São Paulo. A gente está lá em São Paulo com o coordenador da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares, Luciano Araújo. O promotor estava falando aqui em relação a esse tempo que as crianças permanecem nos abrigos, né, antes dessa questão da adoção por casais homossexuais. Com essa nova lei, eu queria saber a sua opinião em relação a isso, porque essa nova lei muda vários pontos, mas eu gostaria de saber se o senhor acha que também precisaria ser revista a maneira ou o tempo que demora para o pai, para a família, perder o pátrio poder. Porque às vezes a criança fica no abrigo por anos e anos, ela não é destituída da família e, claro que sempre os conselhos tutelares e a justiça gostaria, claro, que essa criança fosse devolvida aos pais, mas as chances são dadas às famílias para se recuperarem. Mas quais são as chances para essa criança que está crescendo no abrigo? Isso também não teria que ser revisto? Sem dúvida. Na verdade, o grande problema hoje sobre essa questão onde as crianças estão institucionalizadas é justamente o quê? Qual é a estrutura que está recebendo essas instituições para realmente conseguir a devolutiva de imediato até para a sua família de origem, né, que é o objetivo principal, né, que a gente tem que nos ater, que quando se fala em lei de adoção, nós temos que nos ater que essa lei só vem realmente para garantir de fato, como o seu artigo 1º fala, do direito à convivência familiar e comunitária. Porque essa criança, na verdade, ela já está indo para uma instituição justamente porque ela está com essa convivência rompida e precisa ser trabalhada. E a estrutura hoje que se tem para trabalhar isso é muito mínimo. Ainda não temos a tão sonhada prioridade absoluta que o Estatuto traz há 19 anos e que a lei hoje traz algumas responsabilidades. E esse tempo que é colocado, nós temos que pensar, primeiro ponto, é o tempo da criança, não o tempo específico da justiça, o tempo, né? Mas o tempo da criança especificamente para que ela possa ser garantida de fato a ter esta convivência realmente adequada e que ela possa ter um desenvolvimento realmente positivo na vida dela futura. Obrigada, Luciana. Por enquanto, eu gostaria de conversar agora com o juiz da Infância e Juventude, Fábio Ribeiro Brandão, ele que está em Curitiba. Juiz, nós temos dados aqui que hoje entre 80 e 100 mil crianças estejam em abrigos do país numa situação bastante difícil, já que elas foram abandonadas pelas famílias, como nós vimos na reportagem, mas não estão aptas para adoção porque permanecem sob a tutela familiar. Agora, com a entrada em vigor da lei, a promessa é que o processo de destituição da tutela familiar seja mais rápido. Vocês estão esperançosos com isso, juiz? Nós estamos com dificuldade de falar com o juiz em Curitiba, então eu continuo aqui com o Luciano. Luciano, com a entrada em vigor da nova lei, muda o papel do Conselho Tutelar agora? Sim, na verdade, nós já temos alguns pareceres, porque assim, no artigo 101 ele traz algumas questões em relação ao próprio papel do Conselho Tutelar. E que quando ele fala que é de exclusividade do judiciário a colocação da criança e do adolescente numa instituição,
procedimento este que no artigo 136 da Lei 8.069 do próprio Estatuto, que a atribuição trazia essa atribuição para o órgão Conselho Tutelar, ele vem trazendo que hoje é exclusiva do Judiciário. Então, altera um pouco isso, mas, por outro lado, ele no 136 da própria Lei de Adoção, ele traz já uma questão, sem prejuízo, né, da garantia e da medida de proteção à criança, nós não podemos nos ater e esperar uma definição judicial. Então, nós ainda podemos, sim, né, até estamos em conversa com o próprio Judiciário da cidade de São Paulo, justamente porque hoje nós não podemos esperar numa medida protetiva onde o Conselho Tutelar, no Brasil e na cidade de São Paulo, especificamente onde eu estou, vai esperar uma decisão judicial para garantir um direito que está ali na madrugada com aquela situação, o Conselho vai continuar sim dando a medida de proteção, que não é o abrigamento, mas é a medida de proteção. E essa medida de proteção levando em conta quem é a sua família, não o seu pai e sua mãe só, mas essa família extensiva que nós possamos realmente deixar provisoriamente até uma decisão realmente de fato do próprio Judiciário. Ok, vamos a Curitiba então com o juiz Fábio Brandão. O senhor nos ouve agora, juiz? Ouço. Estava Fábio. Sem áudio, mas estou agora à disposição. Então, eu não sei se o senhor estava acompanhando aqui desde o início, conseguindo perceber e ouvir a nossa discussão. A gente falava nessa questão justamente demorada e também da questão do casal que não é reconhecido, né? Não é reconhecido legalmente, né, como um casal, no caso do amaziado, do casal amaziado e também dos homossexuais. E a Curitiba tem uma decisão basicamente nesse aspecto, né, envolvendo inclusive um advogado homossexual que conseguiu, parece que uma criança só acima de 12 anos. É importante ressaltar que a nossa nova lei de adoção, que veio a reformar o Estatuto da Criança e do Adolescente, está reafirmando posicionamentos que a justiça brasileira já adotava de muitos anos e tentando agilizar ou reforçar a ideia de se agilizar os procedimentos para que as adoções cheguem a bom termo de maneira mais ágil, mais célere, né? Inclusive dentro do espírito da reforma do Judiciário que veio a efeito em 2004. No tocante aos casais, né, as uniões não tidas como estáveis, né, as uniões que não são ainda confirmadas como estáveis, dos ditos amaziados, e também no tocante aos casais de união homoafetiva, existe grande polêmica, evidente, principalmente em relação a estes últimos, né? Mas a justiça não pode trabalhar com a ideia do preconceito, né? Em que pese seja o julgador portador de valores morais seus, a justiça tem que julgar de acordo com o que a própria legislação permite. Sob esse enfoque, eu tenho a dizer o seguinte, que não é o simples fato de o casal ter uma opção sexual ou de ter uma opção de viver numa casa assim ou numa casa diferente ou de viver em apartamento ou em casa ou no campo ou na cidade, não é isso que vai ser, num primeiro momento, um pré-requisito para que seja deferida ou não a adoção. É feita uma análise de todo um conjunto de fatores, inclusive de ordem psicológica, de ordem de assistência social e também sobre vários outros enfoques para que se obtenha uma solução para esse processo. Não é uma decisão simples, né? Nós não podemos dar uma resposta simplista para essas questões, por isso que existe uma burocracia prevista em lei também, mas não é o simples fato deste casal em específico ter uma opção homossexual, ou se tivesse heterossexual, ou qualquer outra opção, que obstaria de plano a sua possibilidade de adotar. Isso é o que a lei diz, não é o que eu acho, mas o que a lei diz, né?